Hello, hello, paz e graça a todos os irmãos que estão do outro lado, ouvindo-nos a partir deste vídeo, não importando em que parte do mundo vai poder escutar-nos. Nós só queremos agradecer que está no momento certo, na hora certa, para poder acompanhar uma mensagem com o tema Perdidos dentro da Igreja. Antes de começarmos, quero convidar já que colocas um like, inscreva-te no nosso canal, ativa o sininho para que possamos crescer em graça e sabedoria, no nome santo de Cristo Jesus. Então, não saia dali, nós vamos entrar agora com um louvor ao vivo do nosso irmão Wilson, com o tema Behold. Depois desta música ao vivo, depois deste videoclipe, nós poderemos entrar na mensagem. Então esperamos que tu não saias deste lugar, esteja ali, que Deus possa ricamente abençoar. Bye bye, shalom. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us, as deep cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, and my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for He is the risen one. Then sings my soul, then sings my soul,
is done. Watch as the clouds he rides, swing low. Lift up the sound as he makes our praises through. Come on, lift up the sound one time. Behold the Lord, our God will lead us home. Então, sem mais perca de tempo, eu quero convidá-lo para que tu abras comigo a Sagrada Escritura no livro de Apóstolo João, João capítulo de número 3, no seu versículo de número 1. Esta mensagem tem como tema principal: perdidos dentro da igreja. É isso mesmo que acabou ouvindo. Perdidos dentro da igreja. Quem são os perdidos e perdidas dentro da igreja? Quero que preste bastante atenção durante o nosso percorrer da Sagrada Escritura e tu poderás tirar as tuas conclusões de quem está a se tratar a palavra do Senhor. Então, nós estamos tristes. Vamos entrar agora nesta viagem para podermos compreender a Sagrada Escritura. Leia comigo agora em João, capítulo de número 3, no seu verso de número 1. É uma história que muitos de nós já conhecemos. É onde nós vamos centralizar a nossa atenção de como é que um homem de Deus fica perdido dentro da própria igreja. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. A isto respondeu Jesus, dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode alguém nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Repito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Primeiro, Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Depois torna a frasear a palavra de quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus aqui está chamando uma atenção muito grande a todos aqueles que estão dentro da igreja e ainda não nasceram de novo. Existem muitas características de homens e mulheres que estão mais de 30, 20, 10, 15 anos, não importa quanto tempo esteja de religião, que ainda não nasceram de novo.
Porque quem nasce de novo, ele segue os passos que Jesus falou em Mateus 11, no seu versículo 21. Ele aceita o convite de Cristo, aonde Jesus diz que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que é nascido de novo, ele tem uma marca. Aquele que é nascido de novo, ele tem uma maneira, tem uma tonalidade de fala que lhe dá logo a certeza de que este é um ungido do Senhor. Eu tenho dito sempre que a melhor maneira de educarmos alguém não é por falâncias, é por exemplo. Nós temos que dar exemplo às gerações que nos seguem. Nós temos que dar exemplo a quem nos olha. Digo sempre que as palavras corrompem ou comovem os seres humanos, mas o exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Quando você é líder, conheça Cristo. Quando você é líder, é nascido de novo. Quando você é líder, conhece os princípios sagrados da Sagrada Escritura, então não é necessário tu falares. Olhar para ti, logo se observa a natureza, a grandeza de Deus na sua vida. Por isso é que tem muita gente dentro da igreja que hoje está a fazer coisas totalmente diferentes daquilo que Jesus mandou fazer. Hoje muitos se acham bons de igreja porque fizeram cursos PhD, porque fizeram formações teológicas, porque decorou versículos bíblicos. Mas dentro do seu coração existem muitas sequelas de infelicidades. Não é feliz com o Cristo que ele prega. Não é feliz com a doutrina que ele carrega, porque estão sobrecarregados de muitas ordenanças, de muitas proibições. Essa tem sido a grande barreira de muitos não poderem alcançar a misericórdia de Cristo. Preste bastante atenção. Jesus ele vem mais uma vez a dar um discurso pesado no livro de Mateus, no seu capítulo número 23. No primeiro versículo, Jesus vem dizer que na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. É uma denúncia muito pesada e muito dura. Quem eram os escribas e fariseus naquela época? Eram os pastores, eram os diáconos, eram os apóstolos, eram os profetas. São esses que assentaram-se na cadeira de Moisés, que é a cadeira de santidade, para levar a mensagem de Deus para os outros ou para os homens. Mas eles não cumpriram da forma da letra, porque estavam dentro da igreja, mas não conheciam quem era Deus. Por isso é que muitas das vezes Jesus vem confrontá-los de que se vocês conhecessem de verdade a Moisés, se vocês obedecessem de verdade ao mandato, ao historial de Abraão, também teriam me conhecido, porque esses dois de mim falaram. Não adianta estar dentro da igreja, estar perdido dentro da igreja. Hoje nós estamos a encontrar homens e mulheres perdidos dentro da igreja. Você mesmo, meu irmão que me ouve, sabes que quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você luta para se santificar, é o momento mais difícil da tua jornada. É o momento que você entra no maior colapso da tua vida. Quanto mais você pede para que se santifiques, é o momento que você mais peca. Queremos chegar no meio dos irmãos, no meio da igreja e transparecermos uma santidade de que tudo está indo bem. É perigo. No livro de João capítulo 4, no seu versículo 24, Jesus disse na sua santa palavra: orai em espírito e em verdade. E lembrando de que Deus é mesmo espírito no mesmo versículo. Quando nós abrimos o coração, oramos em espírito e em verdade, nós emitimos uma verdade de Deus em nós. Nós conseguimos transportar aquilo que está dentro de nós
para podermos explicar a este nosso grande e verdadeiro Criador. Hoje nós observamos no meio da igreja há muito cancro chamado pecado. Por quê? Porque os homens querem viver no automático, quebrantados. Por dentro nós estamos mortos. Somos como sepulturas bonitas por fora, mas por dentro nós estamos quebrados. Dentro da religião hoje há muita falsidade. Tu podes dizer que eu esteja a falar à toa, mas isso é pura verdade que eu estou a lhe emitir. Aquela irmã, aquele irmão que diz te amar, que diz a paz do Senhor, que diz está tudo bem, dentro do seu coração carrega uma mágoa, carrega uma tristeza. Por isso que quando nós observamos no meio da igreja há muitas frustrações, casamentos não vão bem, saúde está totalmente distorcida, a união não existe, porque já existem grupinhos no seio da igreja, já existem grupinhos de coveiros espirituais que entraram para poder quebrantar os propósitos de Deus. Mas eu quero lhe dizer que o propósito de Deus é maior. Deixa de viver dentro da igreja perdido. A mensagem hoje, esse tema centralizado em perdidos dentro da igreja, são vocês, homens e mulheres, que estão dentro do ministério e perdidos dentro deles. Param de brincar com o Evangelho de Cristo, porque ele foi comprado com bastante sangue. Foi comprado com um sacrifício enorme. Param de viver uma tristeza, param de ser robôs dos vossos pastores, dos vossos líderes. Conheçam a Cristo. Hoje nós vimos o Nicodemos, mesmo sendo ele príncipe dos judeus, alguém que contemplava as leis mosaicas. Os 10 mandamentos fluíam dentro dele, mas mesmo assim estava perdido no reino dos céus. Ele veio, quebrou o sigilo, lembrando que ele era um grande homem, com um grande estatuto, mas ele teve coragem de se humilhar. Qual foi o destino de Nicodemos, todos nós não sabemos. Como ficou o fecho da sua história para com Jesus. Mas uma coisa nós ficamos sabendo, de que ele humilhou-se, com a vergonha que teve que procurar Jesus de noite. Mas ficou registrado na história, de que ele foi consultar ao líder máximo, ao mestre dos mestres. E uma das palavras-chave que me chama bastante atenção, naquilo que Nicodemos acaba nos ensinando, é que ele vem dar uma declaração pública perante Jesus. Ele disse que nós sabemos, isso quer dizer que todo o conselho de príncipes que lá existiam, de sacerdotes que lá existiam, todos sabiam quem era Jesus, mas eles não queriam reconhecê-lo por questão de não serem baixados pelos seus povos. Quantos líderes, quantos homens e mulheres que dizem que amam a Deus, que dizem que conhecem a palavra do Senhor e não vivem este evangelho dentro deles. Cuidado, meu irmão. Saia deste grupo. Saia da multidão, porque a multidão sufoca. Quando as coisas não estão a caminhar bem, peça a Deus que te derrama o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para toda a carne. O profeta Joel, no seu capítulo de número 2, versículo 28, ele disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E é isso que nós temos contemplado hoje. E quando Jesus aparece, ele reúne os seus discípulos e diz para ele: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Jesus está nos dando um recado, que antes de você ir para o terreno, antes de você ir para poder pregar o Evangelho, primeiro fique em Jerusalém. Qual é o Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde você tem uma intimidade com Deus. O teu Jerusalém é um cantinho da tua casa, é o espaço onde você levantou o altar da tua família, o altar da tua história, onde tu tens tido contato, encontro com Deus.
Não importa o que os homens vão pensar de você, mas saiba de que existe um Deus contemplando aos teus olhos, que acompanha os teus passos. Seja você mesmo. Não fica perdido na multidão, porque a multidão sufoca. Tem muitos irmãos que estão dentro da igreja e não podem falar de si mesmos. Não conseguem praticar o evangelho verdadeiro porque estão a ser sufocados pela liderança. Porque se tu não concordares com alguns métodos que o teu líder, que o teu pastor fala, você está com medo de ser sancionado. Então és obrigado a permanecer na multidão. Mas lembra-te de que a salvação é individual. A qualquer momento você há de prestar contas com Jesus. Conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós iremos de comparecer ao tribunal de Cristo para prestarmos conta. Então saia no meio da multidão. Deixa de estar perdido dentro da igreja. Deixa de estar a caminhar no meio de homens e mulheres que estão totalmente desenganados com o ministério, com o evangelho. Fizeram da igreja um fundo lucrativo, um lugar do ganha-pão, onde eles conseguem colocar mentiras para poder atrair homens e mulheres. Saia desse grupo, por favor. Deixa Deus falar na tua vida. Deixa o Espírito Santo derramar o poder na tua alma. Deixa o Espírito Santo lhe ensinar a meditar a palavra do Senhor. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, a palavra do Senhor é clara. Bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Entenda, são 3 palavras-chave. Bem-aventurado é os que leem, é os que ouvem e os que guardam. Não basta simplesmente tu leres, tu tens que entender. Não basta simplesmente tu entenderes, tu tens que guardar e praticar praticamente. Mas existem muitos lobos dentro da igreja. Existem muitos incircuncisos. Estão escondidos nos cursos de teologia que querem mostrar que conhecem a palavra de Deus. Lembra-te de que Jesus ele não fala com os grandes, ele fala com os pequenos. Jesus nos ensinou isso no livro de Mateus 11, no seu versículo de número 25. Quando ele fala com o Pai, ele diz que Pai, graças eu te dou, o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Saiba de que o teu líder, por mais que ele fez curso de PhD, fez curso extraordinário de teologia, ele não é detentor do conhecimento da palavra de Deus. Jesus diz que eu vim para aqueles que dizem que vêm, deixem de ver. Aqueles que dizem que não ouvem, que ouvem, deixem de ouvir. Em outras palavras, Jesus estava a dizer para nós, Ele há de te exaltar. Ele mesmo escreveu lá em Mateus 23, de que quem muito se exaltar será humilhado, e quem muito se humilhar será exaltado. Isso não quer dizer que você tem que ser burro, não. Você tem que andar nos preceitos de Cristo, na vontade de Jesus. Por isso é que estamos a ver um cancro no meio da igreja. Homens e mulheres a transportarem mentiras, porque estão totalmente perdidos. Hoje fizeram da igreja uma empresa, aonde querem tirar os lucros, querendo tirar o proveito dos dízimos e as ofertas. Coisas que hoje praticamente a verdade não emite. Esta é uma conversa que falaremos num outro momento. Mas saiba, eu sou um daqueles que já fui muito caluniado sobre a palavra de Deus. E eu nunca me impliquei com isso, porque eu sei a que Deus eu tenho crido. Eu sei a que Deus eu tenho servido toda a minha vida, em toda a minha história.
toda a trajetória que eu fiz da minha vida, eu sei a que Deus eu tenho acompanhado toda a minha história. Eu sei em que Deus eu tenho colocado toda a minha crença. E Ele é fiel e há de se manifestar na minha vida qualquer. Então seja você mesmo. Não busque consagrações dos homens. Seja provado por Deus. Deixa de estar perdido no meio da igreja. Não siga aquilo que os teus líderes estão a querer lhe orientar. Estás a correr um perigo enorme. Você sabe que tens feito coisas que não é de acordo à vontade de Deus, mas para agradar aos homens, tu estás a fazer. Hoje o nome de Jesus no meio da igreja tornou-se uma fantoche. Os líderes estão a se tornar mais famosos do que o próprio Jesus que eles pregam. É uma grande tristeza. Jesus lá no céu está a perguntar para cada um de nós. Foi a ordem que Ele deu para cada um de nós. Jesus disse que eu vos dei uma ordem: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho são boas novas. Evangelho é falar de Jesus Cristo, é apresentá-lo de como Ele é. Não é preciso tu te fingires em querer ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Jesus é o nosso advogado fiel. Então, muitas das vezes a religião quer mostrar um Deus que não é real. O cristianismo quer esconder a face de Deus verdadeiro. Então, a nos trazer um Deus que eles próprios criaram, montaram. Em vez de trazerem amor, eles trazem decisão no meio da igreja. Hoje nós estamos a nos atropelar. A esperança nos ensina assim. Queremos colocar muita coisa e não obedecemos à voz de Deus. Não seja aprovado pelos homens, seja aprovado por Deus. Somente Ele é o detentor da tua alma. Somente Ele conhece a tua história, conhece a tua jornada. Os tempos já estão no fim. Controla em que lugar te encontras hoje. Estás no meio de uma religião. Onde tu te encontras? Qual é o ponto geográfico de onde tu estás na igreja? Estás perdido? Procura o caminho certo de Cristo. Estás perdido? Volte, porque Ele te faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, de que eu vos aliviarei. Não deixe com que os homens atrapalhem a sua jornada. Não deixe com que os homens ofuscam a tua caminhada com Deus. Jesus, no livro de Mateus 23, versículo 11 e 12, ele dá um discurso muito pesado. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, fechais aos homens o reino dos céus, nem vocês entram, nem deixais entrar os que estão por entrar. Então, meu irmão, fica atento de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Tenha cuidado. Existe um grupo que entrou no meio da igreja de Cristo, que está a devorar as ovelhas de Jesus, que está a devorar a seara de Cristo, que está a estragar os propósitos divinos. Então fica atento com quem tu andas, porque Jesus nos ensinou na sua palavra, e que aqueles que se aproximarem a Ele, Ele os revelará a sua verdade. Em João capítulo 8, no versículo de número 31 e 32, Ele diz que se verdadeiramente permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esteja atento. Não deixe os homens te roubarem o mais precioso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está contigo todos os dias para trazer as boas obras, para trazer a boa vontade. Dentro da igreja levantou-se um grupo de homens e mulheres, dizendo pastores, dizendo líderes, dizendo profetas, apóstolos, e são esses. A de contenda dentro da igreja. Então, se Deus te deu o dom, a revelação do Espírito, então você poderá entender quais são os espíritos que têm cercado a tua história, a tua vida. Cuidado com os homens.
Cuidado com os lobos. Sei que muitos vão dizer-lhe que o que estou a dizer não está certo, mas tenha cuidado, porque tem muitos lobos no meio da igreja que já não fazem mais nada. Eles programam jejuns que eles mesmos não cumprem. Eles programam coisas que eles mesmos não cumprem. Já não têm aliança com o Criador. Por isso é que o tema está a nos dizer: perdidos no meio da igreja. Saia no meio destes homens e mulheres que estão totalmente perdidos e volta para Cristo. Volte a fazer a vontade de Jesus. Seja como essa mulher, fluxo de sangue, que teve que tocar em Jesus e fez parar uma multidão. Também tenha essa coragem de falar deste Deus. Não deixe com que a multidão te sufoque. Mais vale estar sozinho do que estar mal acompanhado. Mais vale tu entrar no reino dos céus do que ficar alimentando lobos dentro da igreja que querem destruir o Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, tenha cuidado de onde tu estás. Pensa nisso e vamos falar deste grande e maravilhoso Deus na verdadeira essência. Quero fechar contigo lhe lembrando de que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Colossenses, no seu capítulo de número 1, versículo 26. Jesus diz que o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e todas as gerações vos são hoje manifesto. Isto quer dizer de que tudo que estava encoberto, Jesus trouxe para ser revelado. Jesus diz do dia que ele morre na cruz de Calvário, a Bíblia diz que o céu se abriu um véu naquele dia e houve uma separação, e houve um entendimento, houve uma proximidade entre o homem e Deus. Então já não existem tabus. Jesus diz que já não nos chama mais de servos, ele poderá nos chamar sempre de amigos. E amigos, eles conversam. Amigos se entendem. Amigos, quando estão de costas viradas, eles procuram fazer as pazes. Então, Jesus também está a lhe convidar neste livro de João, capítulo 15, no seu versículo 15. Volte para Cristo, volta para Jesus, que Ele está de braços abertos e Ele está pronto para lhe receber e falar contigo e perdoar todos os teus pecados. Não liga os que os homens dizem. Há muitos homens que estão dentro da multidão. Então eu te aconselho, saia no meio da multidão, apareça para Cristo. Deixa de estar perdido no meio da igreja. Apareça para que Cristo te aprove. Apareça para que o Cristo te dê um like. Apareça para que o Cristo fale contigo no teu santo e poderoso nome. Shalom. Que Deus possa ricamente nos abençoar e que reflitas muito de onde você veio e para onde você está e para onde você vai. Lembra-te de que o propósito de Deus é que você lhe conhece, e quando tu conheceres a Ele, você poderá amá-lo, e quando você amar a Ele, você poderá amar o teu próximo de todo o teu coração. Paz e graça, estamos juntos. Amém.